Bom dia. Agora estaremos apresentando o nosso trabalho sobre teoria pós-moderna. A teoria pós-moderna insere-se como forma alternativa de explicação da realidade internacional a partir do fim da Guerra Fria. Tem como objetivo a desconstrução das teorias dominantes de relações internacionais, especialmente as tradições realista, idealista e liberal de análise científica. Ela busca abranger um número cada vez maior de dimensões da sociedade, trazendo a visão de que as sociedades industriais sofreram uma grande transformação. O movimento se divide em duas fases. A primeira fase começa no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai até os anos 1960. Ela é traduzida como uma fase de inquietação intelectual e coincidiu com o movimento pacifista. Já a segunda fase se inicia com os intensos avanços tecnológicos, assim como modificações sociais e artísticas. Os principais precursores. Jean-François Lyotard tinha como objetivo descobrir tendências e relações subjacentes entre as diferentes fontes de saber e de investigar o desenvolvimento do conhecimento nas sociedades ocidentais contemporâneas. Jean Baudrillard. Seu alvo para a crítica do pensamento científico tradicional e nos seus trabalhos dos anos 1960 há uma clara influência marxista. Posteriormente, a sua obra acaba por libertar as suas análises sociais da primazia dos fatores econômicos. E, por fim, Fredric Jameson. A concepção de pós-moderno dele pressupõe um exame crítico dos rumos que tomaram uma série de processos que insurgiram nos anos 1960, a fim de entender como a retórica a princípio progressiva das diferenças que marcou tais empreendimentos contraditoriamente tornou-se funcional à própria dinâmica capitalista. Como antes visto, o pós-modernismo trata-se de uma corrente de pensamento de contraposição às lógicas iluministas do período moderno, tendo se propagado em diversos âmbitos da sociedade, como sociologia, filosofia, artes e estética. E em relações nacionais não foi diferente, trazendo bastante da desconstrução proposta por Derrida e investigação de origem genealógica por Foucault. Os autores pós-modernos das relações nacionais, como Richard Ellis e Robert Walker, buscam, através da desconstrução, problematizar teorias hegemônicas, almejando mostrar as relações entre poder e conhecimento em relações nacionais, atacando principalmente teorias estadocentristas, colocando a falta de coerência dos elementos do sistema internacional às suas práticas de poder. Inicialmente, Ashley observa que o Estado é tratado como uma premissa não problemática do neorrealismo. Aceitá-lo como premissa significa um comprometimento metafísico pré-científico, ou seja, o Estado não é um objeto científico de análise passível de falsificação. Esse compromisso odontológico impede que os neorrealistas de compreender os conceitos coletivistas internacionais que ultrapassam a fronteira dos Estados, como relações de classes transnacionais e os interesses da humanidade. Com isso, denota que o Estado não é unidade natural, isso é, o espaço mundial naturalmente dividido entre fronteiras. É preciso investigar como que essas unidades são constituídas. Os Estados não são unidades pré-científicas, segundo Ashley, muito menos pré-políticas, pois, em última instância, não existem razões naturais para a existência dos Estados. Outra teoria que é problematizada é a anarquia. Ashley quer quebrar a dicotomia entre Estado soberano e anarquia, que seria o caos fora da fronteira. Entretanto, a anarquia funciona apenas com algumas suposições sobre os Estados soberanos, que devem ter uma identidade homogênea e uma ordem garantida pelo uso legítimo da força, enquanto o mundo externo é anárquico e heterogêneo, desordenado e violento. Ashley quebra esse paradigma ao questionar o que acontece se os Estados são apresentados como forma não unitária, ou seja, que suas frações de disputas internas e de interesses, na verdade, são grupos de poder em relação a esse. Robert Walker complementa as teorias de Estado, ao falar de que a soberania de Estado é conseguida em relação a três observações. A primeira é a relação entre poder e espaço, é resolvida através da premissa estatal, alternar um espaço geográfico e padronizar o tempo e o horário, resolvida por meio de um sistema de estados soberanos, que de um modo particulariza os estados e de outro universaliza o sistema. E por fim, a relação entre o indivíduo e o outro é resolvida em termos daqueles que são dentro, os insiders, e os que estão fora, os outsiders, ou seja, inimigos e amigos. Essa lógica para Walker é quebrada
ao relacionar as migrações. Justamente por haver migrações, milhares de pessoas migrando de um país entre fronteira e outro, você quebra a lógica de soberania entre as fronteiras e de território. Walker também continua relacionado às teorias neorrealistas e a perpetuação delas, ao apontar que Maquiavel, antes de tudo, era um pensador do seu tempo, e não formulador de conceitos atemporais sobre a operação de poder em um universo político amoral. Diante do colapso da ordem medieval, Maquiavel se viu de desafio de formular uma nova visão política que fosse capaz de orientar significativamente as cidades italianas de acordo com os princípios e virtudes republicanas. Significa que Maquiavel não fez uma visão para se prolongar no período entre os atuais, mas sim para justamente resolver problemáticas de um determinado período. Outra autora que é citada é Sintra Sietro, que em um estudo original sobre relações entre soberania e intervenção, ela critica a intervenção estatais em outros territórios ou em conflitos, por justamente, em vez de causar a, a perspectiva de soberania e de paz, na verdade acaba aderindo a um conflito. E ela utiliza do exemplo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que acabou complementando um caos em vez de uma intervenção da segurança. Concluindo, Ashley entende que o Estado não existe antes das práticas políticas. Eles são produtos dessas práticas contextualizadas historicamente. Dessa forma, os Estados nunca podem ser interpretados como um dado, e sim comunidades que são sempre constituídas pela história e pelos discursos dominantes. Por conseguinte, nunca é uma tarefa fácil construir o Estado e complementar essa teoria, ou seja, ela sempre vai ser objeto de julgamento. Vale ressaltar que os pós-modernistas vão de encontro a todas as teorias de relações internacionais que se proclamem racionais e objetivas na disciplina, já que eles entendem que não é possível a existência de teorias objetivas, tanto que não existe uma teoria objetiva de relações internacionais, e que, na verdade, elas são fruto das práticas e específicas de visões muito distintas da realidade. Desse modo, elas não têm uma simples função de interpretar uma realidade, mas sim de alterar a perspectiva do autor essa realidade, e ao mesmo construir uma realidade que não existe de fato. Ou seja, teoria e realidade acabam por se misturar, e não é possível separar o que é teoria do que é real. Desconstrução da segurança internacional. Segundo Baudrillard, no período após o final do século XX e início do século XXI, foi-se argumentado de forma significativa a influência da conceituada hiperrealidade, que pode ser caracterizado quando uma consciência perde a capacidade de distinguir entre o real e o fictício, sem compreendê-lo ao ponto de se deslocar para aquela realidade. Derderian argumenta de forma intensa a hiperrealidade no âmbito da guerra e jogo, trazendo uma problemática entre esse avanço tecnológico no setor da segurança, visto que o mesmo tem conduzido à chamada revolução dos assuntos militares, que a partir do investimento em tecnologia visa criar condições de se obter vantagem militar, porém passa a ser travada a chamada infoguerra, na qual distingue-se com dificuldade o que seria combate real para apenas uma simulação de computador, que conta com a contribuição da mídia ao formar uma rede de entretenimento, dando ao telespectador a sensação de inclusão no contexto de combate, conquistando esse apoio doméstico. Portanto, verifica-se que a infoguerra seria um combate sem guerra, na qual o conflito passa a ser também de crenças, opiniões e posicionamentos pelos sistemas de comunicação, que em sua forma bruta pode prever grandes combates por mísseis monitorados, como em sua forma suave, a invasão de sites, ameaças terroristas e guerras de vírus de computador. Derderian argumenta também que no vigente cenário pós-Guerra Fria e pós-11 de setembro, a necessidade de uma matriz heteropolar, que possui vários atores que são distintos em suas identidades e interesses, mas possuem a capacidade de gerar efeitos e influências globais, tornando-se fundamental compreender-se a correlação entre a guerra e a mídia. Após décadas de tensão mundial e de mudanças no sistema internacional, estudiosos também sentiram necessidade de mudar sua visão entre as relações de poder entre países, tentando ter uma visão mais clara da atualidade. Então, o objeto de análise são fatos que já ocorreram, caminhando para uma lógica científica.
e não trabalhando com as possibilidades e o que deveria ter acontecido ou o que deve acontecer, mas sim o que aconteceu e suas consequências e razões. Tempo, espaço e contexto social são elementos essenciais para pontuar impactos de algum acontecimento, seja uma guerra ou a morte de um inocente devido à violência policial. Toda ação tem sua reação e o pós-modernismo trabalha com isso. Eles criticavam bastante os estudiosos que vinham antes deles, os chamando de reflexivistas, já que tinham uma visão um pouco diferente do mundo e acreditava na reflexão humana e na compreensão da natureza de instituições internacionais e da própria política internacional. Criticando também o iluminismo, já que acreditava no aperfeiçoamento por meio da ação humana orientada pela razão. O método utilizado pelos autores do sistema internacional é a deconstrução, apresentando que os conceitos utilizados pelas teorias tradicionais constroem a realidade em termos que não se sustentam mais quando se observa o contexto histórico em que foram construídos. Logo, conceitos como Estado, soberania, fronteira, anarquia do sistema internacional e outros, carregados dessa criação de verdade, são frontalmente atacados, criando uma firme objeção às teorias dominantes. Importante ressaltar que, no caso do conceito de Estado, a maior parte, se não todas, das teorias dominantes de relações internacionais têm o Estado como único ator autônomo, o que é rejeitado pelos pós-modernistas. Críticas ao pós-modernismo. Tirando o fato que pós-moderno virou um xingamento, onde pessoas acusam as outras dependendo do seu ponto de vista, conseguimos relacionar os dois casos através de uma simples observação. Nos atuais movimentos sociais, cultua-se relativismo de conceitos que antes eram extremamente objetivos, como, por exemplo, relativizar o que é racismo, estupro ou assalto, coisas que anteriormente possuíam uma definição exata. A completa busca por uma auto-identificação e subjetividade dos conceitos se mostra de forma clara através também da teoria queer. O que é ser homem e o que é ser mulher não possui mais limites, porque cada um vai saber o que é ser homem e o que é ser mulher e cada um vai buscar esses conceitos em si mesmo. Construiu-se uma aversão tão grande ao positivismo que se transformou em uma aversão à própria ciência e também à realidade material. É extremamente difícil definir o que é o pós-modernismo, porque é um movimento inconstante e nada homogêneo. A pós-modernidade se posiciona como superação da modernidade e das grandes narrativas, como o capitalismo e o socialismo. É um movimento de ruptura com a própria modernidade e sua busca pelo progresso constante, onde o mundo, a cada instante, está se desenvolvendo ou seguindo em frente. O homem está desencantado com todas as ideologias totalizantes que prometem um novo mundo. Ele já não acredita que verá ainda em vida uma transformação dele. Quando o movimento operário passa a integrar o próprio Estado e a ser ouvido por ele, o fervor revolucionário cai e vira apenas a necessidade de uma reforma. Ele passa a rejeitar qualquer posição extrema, tanto a de direita quanto a de esquerda. Descarta-se a ideia de uma revolução, porque esse homem está desacreditado tanto no capitalismo quanto no socialismo devido a todas as experiências socialistas que caíram, fazendo uma analogia bem besta, como a queda do Muro de Berlim, cai também a perspectiva de um futuro diferente. O capitalismo é então o único sistema possível sem alternativas, e se há alguma alternativa plausível, ela será cunhada pelas 10 gerações futuras, não pela nossa. O mundo está sempre sendo problematizado, tudo é questionado e submetido a várias interpretações. Nenhuma perspectiva está correta, porque são todas corretas ao mesmo tempo. No pós-modernismo, abandonam-se as ideias claras e distintas, as definições diretas, cultua-se o relativismo a tudo, e uma recusa a qualquer princípio ou regra socialmente aceita. Numa sociedade onde tudo é consumo e tudo é mercado, o outro vira ameaça. Os conflitos sociais anteriormente foram substituídos por guerras culturais. O multiculturalismo não encontra barreiras ou limites. Cada um faz o que é melhor para si mesmo e se fecha em sua subjetividade.
Há uma busca por autoridade própria. Cada grupo tem o direito de falar por si mesmo e de ter essa voz respeitada. Rejeita-se o pensamento autoritário e celebra-se o corpo como palco das expressões dessa subjetividade.